por água e sangue. Palestra realizada em 24 de junho de 1956. Neville Goddard. Meu assunto esta manhã é retirado da primeira epístola de João. Agora, essas 21 letras, ou como as chamamos, epístolas, não são realmente endereçadas a indivíduos ou grupos. Eles são mistérios, assim como toda a Bíblia. Se a Bíblia no Antigo Testamento conta a história na forma de história, ou se eles a contam na forma de uma parábola, ou se na forma de uma carta, eles são todos revelações da mente de Deus, expressas em simbolismo. Agora, eu não reivindico que eu possa lhe dar uma interpretação exaustiva de qualquer história única da Bíblia. Por serem revelações da mente do infinito, nenhuma interpretação isolada poderia ser exaustiva. Em um nível, pode ser verdade, e então você e eu nos expandimos em consciência e relemos a carta e a vemos diferente. E uma expansão adicional na consciência nos causa mesmo quando relermos, pela 50ª vez, ainda ver a letra em uma luz diferente. Então, na interpretação desta manhã, tentarei mantê-lo em um nível que seja mais prático. Nos é dito no 1 João 5, este é aquele que veio por água e sangue, mesmo Jesus Cristo, não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. Então, esses são símbolos de nascimento. Todo nascimento natural no mundo é acompanhado pelo fluxo de água e sangue. Está tentando dizer ao indivíduo um certo mistério de nascimento, mas ele usa as palavras Cristo Jesus, e esse é o símbolo de um nascimento verdadeiramente misterioso, algo do nada. Esse é o mistério. Fora da morte, vida. O homem não pode conceber isso. Como pode algo vivo sair daquilo que está morto? Como pode algo sair do nada? O homem aceita isso no mundo mineral, pois ele vê, se ele voltar no tempo, ele poderia empurrar o mistério em algum passado remoto. Ele aceitará o fato de que, em algum momento, de uma maneira não conhecida pela ciência moderna, de substância não orgânica veio organismo. Ele vai chamá-lo por algum nome minúsculo, uma ameba, e isso vai satisfazer sua mente, mas ele ainda não admitirá que afirmou que havia uma substância não orgânica, ou nada, ou algo que estava morto, do qual veio a vida, do qual veio algo. Ele não quer lutar com esse problema, então ele deixa isso, pula as páginas da história e chega a algo mais complexo. Então, ele ensina a evolução desse estado, mas quando ele vai longe o suficiente, ele não encontra resposta para o surgimento da vida do nada ou da morte. Então aqui está o mistério. Vem pela água e pelo sangue, não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. Esse é o grande mistério da encarnação, da morte e da ressurreição. Que encarnação? Que morte e ressurreição? A mente pensa instantaneamente em termos de 2000 anos atrás e achamos que esse foi o grande mistério. Mas, antes de eu mergulhar no mistério, deixe-me citar o último versículo deste maravilhoso capítulo 5. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Não importa como o funcionalismo os justifique, e diga que essa é a imagem de seu Salvador revelada através das mentes de um santo ou um grande artista. Você é advertido neste capítulo para manter-se livre de ídolos, em harmonia com o segundo mandamento: não farás imagem esculpida ao Senhor teu Deus. Não importa como seja justificado pelo funcionalismo,
ou pela sociedade ortodoxa. Você é solicitado a não fazer nada externo à sua própria mente e se curvar diante dela como poder criativo, pois aqui ele está tentando revelar o verdadeiro poder criativo que existe no homem. Dorme no homem como sua mente passiva. Ao desvendar o mistério, ele desperta de seu estado passivo para seu estado ativo. E o nascimento da mente ativa é verdadeiramente a ressurreição de Cristo no homem. É Cristo no homem que é a esperança e glória. Agora, aqui em outro verso, ele te dá um teste. Ele pede que você pergunte qualquer coisa neste mundo em meu nome, que o Pai possa lhe dar. Ele não restringiu você a um desejo. Pergunte qualquer coisa que deseje em meu nome, e o Pai lhe dará. Agora, se você entender literalmente, já ouvi milhares de orações em minha própria casa, criados em uma atmosfera cristã. Dissemos graças nas refeições, e minha mãe invariavelmente dizia isso, e invariavelmente terminava com as palavras: pelo amor de Jesus, amém. Mas nada aconteceu. Nós comemos a comida e você dirá orações, longos apelos verbais a Deus por algo, sempre terminando: por amor de Jesus, amém. Pensando que, se eu dissesse que era por causa dele, tentaria assim meu Pai entregá-lo a mim, pois ele não te disse: tudo o que desejais, pede-o em meu nome e o Pai te dá? Bem, você pede para sempre nesse nome e nada acontece. Portanto, ele não entendia o mistério. Então, qual é o mistério? Mesmo Jesus Cristo, que veio não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. Nós colocamos isso da maneira mais prática do mundo, algo fora do nada, vida fora da morte, conceber algo que você deseja. Apenas pense nisso. O simples pensamento de algo é uma concepção sem a ajuda de outra. Isso não é uma concepção imaculada? Você não conhecia ninguém na formulação de seu desejo. Agora você pretende perceber isso. Está claro em sua mente. É uma concepção santa. É uma concepção virgem. Você pode trazer algo que aparentemente não existe? É inexistente, não tem existência de fato, e incorporá-lo? Você pode encarná-lo? Pois este é o mistério da encarnação, que vem pela água e pelo sangue. Aqui está um nascimento que poderia acontecer se eu tivesse disposto a dar-lhe paternidade humana. Eu devo dar a paternidade humana. Não pode por si mesmo nascer, porque a menos que eu mesmo seja, não pode nascer. Então eu desejo ser algo diferente do que sou. Agora, o que é a água? A água é o grande mistério, a grande verdade psicológica que deve descobrir, que me permitirá, se eu aceitar, viver uma vida segundo essa verdade e dar expressão ao meu desejo, pois a água é a verdade e o sangue é a aplicação dessa verdade. Eu poderia saber tudo no mundo para ser conhecido do mistério, mas nunca viver por ele, ainda continuo a viver como sempre vivi, aceitando passivamente a evidência de meus sentidos como fato, aceitando os dítames da razão como meu guia. Eu podia ouvir uma conversa, ou ler um livro, ou ouvi-lo em algum lugar como este na manhã de domingo. Isso se você desejar algo intensamente e realmente desejar, e tiver uma imagem mental clara do que gostaria de ser, ou do que gostaria de realizar, ou do que gostaria que outro amigo percebesse. Você sabe exatamente o que você gostaria neste mundo. Agora, esta é a água pela qual ela poderia nascer, mas não pode nascer da água apenas. Deve nascer da água e do sangue. Então, eu vou te dar água. Quando você sabe o que você quer,
você faz uma representação tão vívida e realista do que você veria, do que você ouviria e do que faria se estivesse fisicamente presente e se movendo fisicamente em tal situação. Para dar um exemplo, suponha que eu desejasse um determinado apartamento, ou casa, ou negócio. Pegue um, então você não ficará confuso. Nós vamos levar um apartamento, mas a razão me diz que eu não posso pagar por isso. A razão me diz que não tenho mobília suficiente para um apartamento tão grande. A razão me diz 1000 coisas que negariam que eu pudesse perceber, mas eu ainda gostaria disso. Agora é isso que eu lhe daria na forma de água, pois algo deve sair do nada e da vida da morte para incorporar esse estado, torna-o real. Você puxa aparentemente de um estado que é inexistente, portanto, algo do nada, para torná-lo real e encarná-lo e tornar-se vivo para ele e para você. Você está tirando a vida da morte. Agora, isso é o que você faz. Há uma morte envolvida, mas não é o tipo de morte que os homens chamam de morte. Existe uma morte. Há uma mudança radical de estado de espírito. Você desistiu completamente da crença de que não está vivendo em tal lugar. Isso é irracional, mas isso é o que você é chamado a fazer. Negar completamente a evidência de seus sentidos e assumir com ousadia que você já está nesse estado que ocupa. Lá, você mora em um estado que a razão nega. Você reside em uma suposição de que seus sentidos negam. Isso não é apenas a água. Se você fizer isso, você está aplicando sangue. Se lhe disserem que você recebe a verdade, ela funcionará. Aquela água, se você pudesse adicionar apenas o sangue, trará o estado invisível para o mundo visível, e o que aparentemente é inexistente cristalizará e endurecerá em realidade. Mas se você apenas sabe que muitos de nós sabem disso e acha que o mero conhecimento é suficiente, nós viremos aqui no domingo e desfrutaremos completamente dessa hora maravilhosa. A música, a mensagem, a meditação, o sentimento de companheirismo que você encontra aqui. E a coisa toda é uma emoção por uma hora, mas tal conhecimento não pode trazer Jesus Cristo ao nascimento. Neste estado, Cristo Jesus, agora vou analisá-lo para você, em um plano inferior. A palavra Jesus, hebreus Yeshua, significa salvação para salvar. Então, se eu desejo algo e não percebo, então simplesmente continuo com uma vida de frustração. Se percebo meu objetivo, fui salvo da frustração. Tome uma questão simples. Suponha que eu quisesse uma roupa porque precisava de roupas. Se não percebo o traje, não sou salvo de minha nudez. Se percebo a roupa, fui salvo. Pois isso é tudo salvador, inclusivo, não apenas um homem. Se eu quisesse água, literalmente água, uma palestra não saciaria minha sede. Se eu quisesse comida, comida literal, a revelação mais maravilhosa não satisfaria a minha fome. Então, Jesus é todo inclusivo, ou seja, tudo o que você deseja, Ele é, porque se você incorporasse esse desejo, você encarna o seu Jesus. Agora, para encarnar Jesus, ele não pode ser incorporado pelo conhecimento do que fazer apenas. Ele só pode ser incorporado pela aplicação desse conhecimento. Assim, o conhecimento do que fazer é chamado de água, a água da verdade, mas o uso disso é chamado de fluxo, derramamento do sangue. Então aqui encontramos os símbolos que sempre acompanham o nascimento, o que é apresentado neste mistério. Você é dito que o limite está dentro de você, você faz o limite, não há limite. Tudo o que você deseja, pergunte em meu nome,
pois nome significa simplesmente natureza. Se eu quisesse estar em uma casa e sentir que eu sou o ocupante daquela casa, há um certo sentimento, uma certa natureza que acompanha. Eu devo me apropriar como se fosse verdade. Aqui eu sou chamado para trazer algo vivo de um estado que está morto. Pois, se eu lhe dissesse o que fiz, você questionaria minha sanidade e sentiria que estou tentando dar expressão a algo que está sendo retirado do nada. Porque você não pode ver isso, você não me vê na casa, você não me vê realmente ocupando e aproveitando a vida que você sabe que eu gostaria de desfrutar. Então, se eu persistir nessa suposição para você, se você souber a minha persistência, você pode pensar que estou indo em direção a uma forma de insanidade. Mas, se amanhã a casa se tornar um fato corporificado e eu, o ocupante, então você o verá passivamente e ainda tentará justificá-lo traçando sua aparência de volta a uma causa visível. Você vai ver que, de alguma forma, desconhecido para você, meus recursos foram levantados, que de alguma forma eu me tornei mais elegível para aquela casa, e você irá rastreá-la de volta a uma mudança em minha fortuna. Você vai rastreá-lo de volta para uma mudança em algo no meu mundo, mas você não vai rastrear essas mudanças de volta para a suposição invisível em que eu habito. Então, como o místico nos diz em Hebreus 11, as coisas invisíveis não foram feitas de coisas que aparecem. O homem se recusa a aceitar. Então ele pega tudo em seu mundo e tenta levá-lo de volta a alguma causa visível, mesmo com a ajuda de seu microscópio. Ele pega o microscópio e espia através dele para provar, para sua própria satisfação, que existe uma causa visível e tangível. Ou ele vai para o espaço com seu telescópio. Ele deve encontrar no mundo exterior causas de mudanças no mundo exterior. Ele não pode acreditar que todo o vasto mundo exterior é mantido unido por dentro, e se estamos apenas na superfície, olhando de fora, tentando analisá-lo e entendê-lo de fora, e tudo o que aparece sem embora pareça lá, não é. E tudo de dentro, tudo dentro da mente do homem. É esse o mistério. Então não faça um ídolo. Não importa quem te faça o ídolo. Não importa o que o santo lhe diga. Isso é uma coisa maravilhosa que te abençoará. Não há bênção nos estados do lado de fora. Curve-se a nada do lado de fora. Nós nos perguntamos por que, ao longo dos séculos, uma certa raça de pessoas não se tornou escultores maiores, grandes artistas na forma de pintura, grandes mestres religiosos. Talvez eles estivessem realmente levando esse segundo mandamento muito a sério. Não faça nenhuma imagem esculpida, não para mim. Não faça nada que seja esculpido, que seja objetivo, como imagem de seu Pai que é livre, porque eu sou Espírito. Se você fosse me adorar, adore-me em espírito e verdade, mas não em qualquer coisa que você possa se virar do lado de fora e dobrar os joelhos antes, seja uma igreja, uma sinagoga ou alguma estátua pendurada na parede. Ele não está lá, ele está em sua mente, ele está alojado dentro de você. Existe o Deus vivo dentro do templo, e o templo é homem. Vós sois o templo do Deus vivo. Então, quando falo da água e do sangue, não falo das coisas que você pode ver com o olho, como água e sangue. São apenas funções simbolizadas da mente, e a função vem primeiro com a água. Preciso primeiro saber o que fazer antes de poder fazê-lo. Então a água vem primeiro. Ele pega a água e coloca em um pote de pedra, dá a ela algo parecido com uma forma.
e daquele jarro de pedra cheio de água, ele desenha não água, mas ele a converte, ele desenha vinho, sangue. Então aqui está o primeiro milagre. Eu sei o que fazer. Eu pego esse meu pequeno mundo que é um, e então eu extraio dele algo que não é visto. Não é tão difícil assim. Eu chamo de água. Eu vejo algo trazendo tudo isso em ser. Eu sei como isso é trazido à existência, que um homem que vive em luxo não deve ser julgado duramente porque ele o tem e você não o tem. Ele está vivendo em um estado de consciência que se solidifica na forma que você vê agora, e chama de luxuoso. Um em estado de saúde, aquele que é reconhecido, aquele que é realizado, aquele que está contribuindo muito para o mundo, não os julgue. Estes são estados visíveis. Descubra se você puder. Entre em um estado similar. Ele não está ocupando o único estado do mundo. Existem estados infinitos e se você tentar duplicar esse estado, se ele puder ser duplicado, ou você puder se aproximar dele ou puder transcendê-lo, descubra dentro de sua mente o que você quer. Não tenha inveja dele, deixe-o em paz porque ele está aplicando a lei. Ele tem o direito de tudo neste mundo, que ele pode realmente conceber e desejar e colocar-se dentro e vivê-lo, pois o homem está vivendo em um mundo infinito de estados invisíveis e o indivíduo sabiamente ou totalmente ocupa um estado. Enquanto ele permanecer fiel ao estado, o estado se exteriorizará e se tornará as circunstâncias e as condições de sua vida. No momento em que ele se destaca da consciência daquele estado, as coisas de que ele desfrutava antes desaparecem de seu mundo. Agora, se tudo no meu mundo depende de um estado de consciência, seria o auge da insanidade procurar a coisa antes que eu realmente fixar em mim o estado de que a coisa depende, por aquilo que requer um estado de consciência para produzir seu efeito, não pode ser efetuado sem tal estado de consciência. Então, quando eu sei o que eu quero, sustento que há um estado invisível de consciência. O mundo chama esse estado invisível de um nada existente. Eles não podem nem chamar isso de coisa, pois para eles não há existência. Não há realidade. Esse é o mistério. Uma criança autônoma, concebida sem a ajuda de outra pessoa, é levantada fielmente ao ventre de Deus. Qual é a mente do homem? Foi colocado lá sem a ajuda de outro, pelo desejo do homem. Essa foi a concepção imaculada. Essa é a concepção virgem. Agora, o nascimento virginal, posso trazê-lo de estado invisível e realmente torná-lo um fato tangível dentro do meu mundo? Tente. Como você tenta com uma maioria e você consegue, você vai tentar com 2, 4 e 8 e assim por diante. E, eventualmente, o gigante adormecido no homem, que é o Filho de Deus, no homem chamado Cristo, vai despertar. Ele despertará movendo-se do estado passivo para o estado ativo. O estado passivo é simplesmente a completa e total entrega do homem às aparências para viver acreditando que a vida está do lado de fora. E ele se move daquele estado onde se rende e acredita que todas as coisas são causas do seu estado ativo, onde ele coloca tudo em sujeição a esse algo dentro de si mesmo, que é a sua imaginação desperta. Ele imagina uma coisa para ser assim, ele se convence de que é assim e anda fiel à sua suposição. Então você saberá porque em Romanos 14, ele nos diz que todo homem deve estar totalmente persuadido em sua própria mente. Não apessoada, deixa em paz.
você se persuade das mudanças que deseja expressas nela. Se você deseja uma mudança em seus relacionamentos, em casa ou nos negócios, você não discute, você não os persuade. Que todo homem seja totalmente persuadido em sua própria mente. Então, posso me convencer de que você é como desejo ver você? Então, na medida em que eu puder me persuadir, você se adaptará ao mundo exterior, a essa persuasão. Se eu espero ver as mudanças lá antes de eu mesmo começar a mudança por dentro, as chances são de que eu esperarei em vão. Você mesmo pode desejar certas mudanças e eu posso vê-las mudar em meu mundo, mas elas não foram causadas porque eu mudei para um estado ativo. Ainda sou reflexivo e a maioria de nós neste mundo está refletindo a vida. E o propósito de uma igreja dessa natureza é nos fazer não refletir, mas afetar a vida. Se eu afetar, então Cristo é despertado dentro de mim. Se eu apenas refletir isso, então durmo com Adão, e o propósito é passar do sono de Adão para a vigília do Filho de Deus chamado Cristo. Adão também é chamado Filho de Deus, mas em estado de profundo sono. Mas ele se move desse estado de sono, ou o estado passivo da mente, para o estado ativo. Não será mais próximo da prova do que você é agora. Mas se você pegasse um pouco, uma gota dessa água e saísse até mesmo para refutá-la, a fim de refutar isso, você deve testá-lo séria e sinceramente. Se você tentar, você não vai negar isso. Você será encorajado a beber mais água e ainda mais e provocar esse nascimento de seu Salvador. E você decidirá o que vai salvá-lo hoje de sua situação atual. Pode ser um trabalho, pode ser um aumento de fundos, pode ser companhia, pode ser algo que eu não sei, mas seja o que for que você hoje deseje, e a menos que você consiga isso, você se sentir frustrado, você se sentirá frustrado. Então isso o salvaria se você conseguisse. Agora tome isso como seu Salvador. Olhe nos olhos da sua mente e veja claramente. Pode parecer quase um sacrilégio para a mente ortodoxa lhe dizer que, quando você vê claramente em sua mente o estado desejado, seja para si ou para outro, você está realmente olhando para a face de Jesus. Pois você está vendo o estado que poderia salvá-lo de onde você está ou do que você é. Então você tenta e a mente se expande. Você se encontrará não apenas aumentando neste mundo, no mundo exterior, mas encontrará revelações místicas acontecendo dentro de você, que é o propósito do ensinamento. Não é apenas para trazer mudanças no interior que o homem sobe em níveis mais elevados de consciência. O propósito de toda a aparência é despertar da mais baixa descida na escada até a mais alta. Ele está subindo ao mais alto, pois nos é dito na visão de Jacó, acima de tudo estava Deus na escada, estavam esses seres celestes subindo e descendo, mas acima de tudo estava Deus. Portanto, o verdadeiro destino do homem é alcançar a altura que ele possa despertar como Deus. Então, o mistério é: Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. Ele desceu como homem. Pegue o mesmo verso e dê uma interpretação mais alta. Então aqui, Deus morreu, sim, morreu para se tornar homem. A morte de Deus é um completo esquecimento do fato de que Ele é Deus. Ele teve que esquecer completamente que Ele é Deus. Portanto, morreu para despertar como homem. Se ele se lembrasse que ele era Deus, ele simplesmente não poderia ser como homem. Mas uma morte completa e absoluta, que é o esquecimento que eu sou Deus,
para se tornar homem. Então o poeta escreveu lindamente e disse, entre parênteses, Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus. Ele disse, a menos que eu morra, você não pode viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Fecha aspas. Perguntar a um homem, você poderia amar alguém que nunca morreu por você? Ou você poderia morrer por alguém que morreu por você? E então ele está colocando isso no mais maravilhoso mistério poético do livro Jerusalém, por Blake. Ele revela à mente quem pode vê-lo, que você acredita em si mesmo porque é visível e deve fazer o que o homem deve fazer passivamente. Ele rastreia sua origem de volta para um germe, contanto que você comece como um germe. Você não é mais do que um grande germe. Se você começar como algo mais, você é apenas algo ampliado da mesma coisa. Para todos os fins, é verdade para as origens. Se eu posso levá-lo de volta onde você não pode vê-lo e levá-lo de volta para o grande mistério de que você é realmente gerado por Deus, se sua origem é Deus, o seu fim é Deus. Se sua origem é um erro, o seu fim é um erro. Então você tem a escolha. A mente passiva, que é realmente a mente científica, ainda deve insistir em encontrar causas externas a si mesma. Não pode encontrar causas neste estado passivo dentro de si. Eu lhes digo, o grande mistério é que você saiu de uma aparente morte. É uma morte. Deus morreu para se tornar homem, porque desejava a companhia dos homens como deuses. Como nos disse o poeta, o homem não deve ficar homem. Seu objetivo deve ser maior. Para Deus, somente deuses aceitarão como companhia. Assim, você não pode, em seu estado atual da mente passiva, ser companheiros de seu pai, que anseia e deseja que todo filho, toda criança, desperte para se tornar companheiro da deidade. Então, para fazer isso, ele teve que morrer como Deus e se tornou sua criação na esperança de que a criação despertasse e se tornasse sua companheira. Mas você vê que ele nos deu tal presente. Ele me libertou completamente da responsabilidade de retornar. Eu não tenho que despertar. Eu sou tão livre quanto o vento. Ele me deu completa liberdade de vontade. Eu posso me machucar, arruinar a mim mesmo, mas por causa do dom de Deus para mim, para me tornar vivo, Ele não pode interferir e me fazer despertar. Ele pode apelar através de crianças despertas e elas podem apelar para o seu irmão adormecido, mas elas não podem, pela mesma lei, interferir e me fazer despertar. Eles só podem apelar e tentar de alguma maneira sutil sugerir, mas o presente foi absoluto. Deus se entregou para se tornar eu, encontrando a mim mesmo cara. Eu acho que minha origem foi homem, então meu destino. Não importa quão grande eu me torne, não importa quão sábio seja um homem, ainda será um homem. Mas se a minha origem é Deus, meu destino é Deus, e eu vou despertar um dia para descobrir este maravilhoso mistério se desdobra dentro de mim. Agora vamos ao silêncio. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia.
Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.